Estava eu lendo alguns posts hoje de algumas pessoas que eu sigo, jornalistas, né, e etc. E está saindo bastante material, bastante assunto, né, sobre o envelhecimento, né? A dificuldade que algumas mulheres têm de aceitar e conviver com o envelhecimento. E isso tem tudo a ver com a fase da menopausa, né? Porque a menopausa ela é um marco, ela é uma divisão, né, da mulher antes e a mulher depois da menopausa, né? É uma fase assim bem característica. E com a menopausa vem o envelhecimento, ele acelera o envelhecimento, né? A falta de hormônio ela acelera o processo de envelhecimento. Então ele é um marco divisório da vida da mulher e do homem também, porque o homem é a andropausa, né? E a mulher a menopausa. Então, e aí o que acontece, né? Acontece que de repente a gente começa a se olhar no espelho de uma forma diferente. Então o corpo muda, o cabelo vai branqueando, a textura da pele muda, a textura do cabelo muda, o tipo de pele, a massa muscular muda, o tecido gorduroso muda. E como a gente pensa muda também, né? Então são tantas mudanças que a gente começa a se perguntar como viver essa nova fase, né? Só que o processo de envelhecimento, ele é um processo contínuo, ele vai até o final da vida, o processo de envelhecimento. Então, cada ano, cada 5 anos, cada década, a gente está completamente diferente. Então, todo mundo sabe que a gente começa a envelhecer a partir do momento que nasce. Só que a gente não percebe. E aos 50 para frente, a gente percebe de forma acelerada esse processo de envelhecimento. Quando a gente entra em crise, bate de frente e não aceita o envelhecimento, isso se torna muito difícil. Porque tu não tem como parar isso, você não vai regredir esse processo, não existe nenhum tratamento, nada que regrida esse processo, vai continuar envelhecendo até o final da sua vida. Então, quando a gente não aceita esse processo natural da vida, que acontece com todos os seres vivos, desde plantas, insetos, qualquer tipo de animal, tudo na Terra tem um processo de envelhecimento. Então é um processo natural da vida. E quando a gente não aceita esse processo, a gente começa a bater de frente, é quando ocorre a dificuldade de viver a nova fase. A nova fase fica pesada de viver por causa desses porém. Eu tive um momento do meu climatério que eu entrei em briga com o envelhecimento, eu bati de frente com o envelhecimento e fiquei um tempo assim, talvez 1 ano, 2 anos, batendo de frente com o envelhecimento, né? Brigando com esse envelhecimento, até entender que isso só estava me prejudicando. Não tem como a gente brigar com algo que é natural e que vai acontecer a todos os seres vivos. Então, quando eu fiz as pazes com o envelhecimento, na verdade estou fazendo as pazes com o envelhecimento, né? Quando a gente começa a fazer as pazes com o envelhecimento, a cada momento, a cada década, um novo convívio, umas novas pazes com ele, as coisas começam a ficar muito mais leves, muito mais fáceis, muito mais gostosas de viver. Então, onde que tem que ser o foco? Não é evitar o envelhecimento, esse é inevitável. Mas como você quer viver esse envelhecimento? Então, o projeto é projeto envelhecer bem. Como é que você quer envelhecer? Esta é a sua pergunta diária. Você quer ficar carregando sacos e sacos de remédio? Cada vez mais pesada? Cada vez mais doente? Lembra que 80% das nossas doenças começam pela boca. É o que você come, é o que você bebe ou é o que você não come. E isso de uma história de uma vida toda. Então a gente precisa, na nossa idade agora, se até agora não se cuidou, vai ter que se cuidar. Porque ou não cuida para não ficar doente, ou vai cuidar da doença. Alguma coisa você vai cuidar. Então opte por cuidar da sua saúde. E como é que se faz isso? Agindo já. Procurando ajuda para a tua alimentação, para os seus exercícios, para a tua saúde mental, emocional.
Não é fácil envelhecer. Há quem diga que sim. É um processo de aceitação e de autoconhecimento. Com o tempo vêm as limitações da própria idade. Menor força, algumas dificuldades, seja de audição, de visão, paladar, ânimo pela vida, ou seja, as coisas vão mudando. Mas tudo, se você agir com prevenção, o que eu posso fazer antes que isso aconteça, o que eu posso melhorar na minha vida, isso tudo vai fazer com que você comece a ter um envelhecimento melhor. Um envelhecimento onde você consiga desfrutar deste envelhecimento. Como eu sempre digo, certas coisas a gente não vai evitar, certas coisas podem acontecer durante o envelhecimento. Mas a tudo aquilo que você puder evitar é melhor. Quando eu fiz o meu teste genético, ele deu 20% a mais que a população, que a média da população, para ter problemas de coração. E minha família toda paterna tem problemas de coração. No meu teste genético também deu 9% a mais de ter Alzheimer que a média da população. E deu 2% a mais chances de ter problema ósseos articulares de quadril e joelhos. Se eu sei disso, o que eu estou fazendo agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar da minha saúde mental, uma alimentação anti-inflamatória, aprender coisas novas para trabalhar sempre a mente, a memória, a cognição, fazer exames de coração, fazer exercício, alimentação para cuidar do meu coração. Então, não é porque a genética diz que tem, que você vai ter aquilo que está na genética, porque existe um outro fator muito importante que é chamado de epigenética, e epigenética é o mais importante, porque é o meio que você vive, é como você vive, aí entra alimentação, entra cigarro, drogas, álcool, medicações, entra estilo de vida, horário que acorda, horário que dorme, entra tudo relacionado à sua vida, entra dentro de epigenética, até o ar que tu respira, local que tu mora, entra tudo nisso. Então, a epigenética é os fatores externos aonde você está, tudo à tua volta, interfere no teu DNA. E interferindo no teu DNA, interferindo nos teus genes, pode fazer com que você desenvolva as doenças que já estão lá sinalizadas que podem ter. Mas dependendo dos cuidados que você tem com a sua saúde, pode ser que nada aconteça disso. Então, o melhor sempre é prevenção. Prevenir para não adoecer, cuidar para não adoecer. Se adoeceu, cuidar de novo, para você cuidar desse organismo que está adoecido da forma mais natural possível, para você não ficar dependente de remédios. Muitas pessoas às vezes desenvolvem algumas doenças que podem ser controladas pelos hábitos alimentares, mas como não quer mudar hábitos alimentares, não quer fazer atividade física, é obrigado a ficar dependente de remédio. Tem várias pessoas assim, várias, na verdade, inúmeras. Então, muitas coisas podiam ser melhoradas, curadas, evitadas, prevenidas com um estilo de vida saudável. Mas aí cabe a você aí desse lado que está me escutando ter consciência disso e estar querendo fazer essa mudança no estilo de vida. Resumindo, vamos envelhecer bem? Você vem comigo nessa jornada? Vamos envelhecer bem? Envelhecer bem significa começar agora o seu cuidado. Cuidar de você, de você. Você está cuidando de você? Você tira tempo para cuidar de você? Como é que você está nessa questão? Você é um ser importante na face da Terra, como todos os outros seres. Como que você não vai se cuidar? Só existe uma de você e foi dado o dom da vida para você. Você não vai cuidar disso? Então nós temos uma grande responsabilidade, cada pessoa tem uma grande responsabilidade nas suas mãos, que é a sua própria vida. Você já pensou nisso? Reflita um pouco sobre a responsabilidade da sua vida nas suas mãos.